Boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. E eu queria, nesse momento, iniciar essa fala ao CFEAC de Garça, aos amigos de Garça. Já estive presencialmente nessa casa tão querida, que me acolheu muito bem. E eu gostaria, assim, de agradecer a confiança, agradecer a oportunidade em conversar, mesmo que virtualmente, sobre o Espiritismo, sobre Jesus e sobre o amor. Então, agradeço ao Luiz por me permitir estar aqui com vocês nesse momento. Espero que possa retornar presencialmente à Casa Espírita para a gente poder ter aquela energia da presença, a energia da matéria mesmo, material, envolvida com a espiritual. Obrigada a todos que estão aqui acompanhando essa transmissão, que a gente possa passar alguns minutos aí nesse tempo, nesse ínterim aí, com reflexões e com pensamentos positivos, que é o que mais a gente tem precisado, nesse mundo em que estamos vivendo, esse mundo de provas e expiações, esse mundo, essa escola chamada Planeta Terra. Então eu queria convidar a todos em corrente de oração para elevar os pensamentos ao Altíssimo, elevar os nossos pensamentos a Deus, aquele que é todo amor, aquele que é todo caridade, aquele que é todo justiça, aquele que é todo bondade, para com todos, para com tudo, para os nossos sofrimentos, aquele que nos consola, aquele que dá a mão, que sempre estende a mão quando precisamos, ou melhor, sempre está com a mão estendida, aguardando o nosso olhar consciente. Que a força enérgica de Jesus esteja palpitando dentro dos nossos corações, para que a gente possa, nesse momento difícil em que nossa orbe tem passado, que a gente possa ser luz no mundo, para que a gente possa vibrar positivamente frente às adversidades, frente às doenças do corpo, às doenças da alma, que a gente entenda que é um processo e que esse processo finda e que a gente possa aprender com o processo, que a gente possa, no final de tudo isso que temos passado, olhar e dizer: vencemos. Vencemos no amor, vencemos na caridade, vencemos no respeito, crescemos em Cristo e caminhamos um pouco mais na nossa evolução. Que as nossas vibrações positivas possam chegar àqueles que precisam do consolo necessário por uma depressão, por uma doença corpórea, uma doença perispiritual, aqueles que estão acometidos pela Covid, que possam ter todo o amparo, não só dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dos hospitais, mas que possam também ter o amparo da espiritualidade, que não cessa e não cansa de trabalhar. Que assim seja, que assim seja. Estou aqui em conversa com vocês, podem interagir comigo, estou atenta aos comentários, caso queiram pedir para o final da minha fala uma oração mais dirigida, fiquem à vontade, tá certo? Então eu começo a minha fala com vocês agradecendo, essa oportunidade de falar sobre o amor, com sentimentos de gratidão. Então eu quero que a minha fala chegue a vocês nesse sentido,
de gratidão por poder ser instrumento de Deus, instrumento da espiritualidade, para poder movimentar essa doutrina, movimentar essa revelação vinda da Pleiade do Espírito de Verdade, e que sabemos que veio na hora certa, no momento certo, em que a humanidade estava pronta para recebê-la. Não significa que que essa doutrina ela vai ser assimilada por todos, esses ensinamentos assimilados por todos de repente. Cada um com sua história, cada um com seu tempo, cada um com as suas vivências. E foi assim o surgimento do Espiritismo. Ele não surgiu de repente, ele surgiu de uma história. Ele surgiu de um caminhar evangélico de muitos que estiveram aqui, sendo esses braços do avanço intelectual, esses braços da inteligência, esses braços da articulação do Evangelho do Cristo aqui na Terra. Tivemos vários nomes renomados em que estiveram presentes após o retorno do nosso Senhor Jesus, a sua morada celestial, a sua morada espiritual. Tivemos vários exemplos, como Paulo, Santo Agostinho, Joana d'Arc, Madre Teresa, Allan Kardec, Chico Xavier e dentre outros presentes no anonimato e dentre outros presentes na evidência, mostrando para a gente que pelo trabalho, no amor, na ação do amor, é possível atingir corações aflitos. É possível atingir corações em sofrimento. Quem de nós já não viveu as suas sombras ou vive suas sombras? Somos espíritos em evolução. Somos espíritos imperfeitos. Não temos a perfeição. E a perfeição sabemos que ela é relativa a cada um. Se estamos nesse caminhar, não é? Muitos outros já vieram por nós abrir um pouco mais os nossos olhos. Esses irmãos que estiveram aqui em missões magníficas para nos ensinar que amar, que o amor constrói pontes. O amor dissipa as trevas. O amor dissipa as sombras. O amor penetra no nosso eu. O amor constrói. O amor edifica. E já como dizia na carta, não é? De São Paulo, de Paulo apóstolo, né? O amor, ele arde, né? O amor, ele pulsa. O amor está presente em tudo. Vamos pensar no amor de Deus, se o amor é bondade, se Deus é bondade, se Deus é amor. Olha só quanta bondade que tem numa planta que dá seu fruto para nos alimentar. É a mão de Deus, é a mão do universo dizendo: amo-te, alimenta-se de mim. É o universo dizendo, é a natureza dizendo pelas suas leis naturais, não é? Que o amor está presente em tudo. E não é esse amor carnal que eu estou dizendo, não é o amor das paixões, não é aquele amor que cega, não é aquele amor que gera o ciúme, não é aquele amor que gera o duelo, que gera desavença, porque sabemos que o amor carnal em excesso gera, sim, o ódio, pode gerar obsessões, pode gerar tristezas. Eu estou falando daquele amor que tanto buscamos, aquele amor sublime, aquele amor do ser, aquele amor da prática, aquele amor de doar, aquele momento que ele não cabe mais dentro de você e você começa a ser amor para o mundo. Mas para quem é esse amor em ação? Para quem que é esse amor que movimenta o mundo? Para quem é esse amor? Se não é para com nós e para com o outro. Já chegamos lá, não é? Nos 10 mandamentos, vamos pensar lá atrás, se é processo, se é caminhar,
Qual é o primeiro mandamento vindo lá na primeira revelação? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Amar a Deus. Quando vem Jesus, resume e diz: amai o próximo como a si mesmo. Como amo o próximo se não me amo? Como entendo o amor ao próximo se eu não me amo? Já nos convida a pensar, a refletir esse amor em ação, esse amor sentido, e não, esse amor vivido e esse amor consciente. Esse amor nas palavras, esse amor nas ações, esse amor na paciência. Na paciência em entender que nem todos pensam da mesma forma, que nem todos são do seu jeito, que nem todos estão aqui galgando, ou melhor, buscando o mesmo rumo que você. Escrevemos as nossas histórias. E se temos esse amor dentro da gente, entendemos sim o outro. Entendemos as dores do outro. Não as tomamos para nós, mas estendemos a nossa mão em ação para ouvir. Eu costumo dizer que os atendimentos fraternos é o amor em ação. É o momento de ouvir o lamento, de ouvir as dificuldades do outro e, se possível, contribuir. Se não, o silêncio também é uma caridade. Só o fato de ouvir já é amor. A forma de olhar, a forma de falar, a forma de agir. E vem nessa terceira revelação, o Cristo Consolador, dizer para a gente, o Espiritismo vai ser a chave, não é? Que vai abrir o caminho para o conhecimento, o caminho para a razão, o caminho para que esse amor chegue naqueles que estão aptos, que estão abertos a construir, a agregar, a evoluir, a sair da inércia. E quando ele diz para a gente, né, que ele traz o Espiritismo, desvenda esse caminho, esse caminho do conhecimento, esse caminho do intelecto, ele nos diz o seguinte: dá um puxãozinho de orelha na humanidade. O que tens feito com os meus ensinamentos? Né? Jesus dá uma puxadinha de orelha. Estou dando para vocês a oportunidade de aprender um pouco mais. E a gente, com a responsabilidade do estudo, responsabilidade das reflexões, a responsabilidade de entender o que é esse espiritismo, o que é esse amor envolvido nesse caminho, nessa organização de livros, organização literária, para nos explicar o que é, a gente começa a ter grandes responsabilidades frente não só à nossa história, mas também à história para com o outro. E onde esse amor se encontra, onde esse amor vai buscar o seu caminho, em todos os lugares em que ele possa acessar. Até mesmo naquele coração mais rígido, até mesmo naquele coração mais duro. Aí, quando vem falar, né, de amor em ação, vamos pensar o amor em ação ao consolo, a consolar aquele que necessita. Lá quando a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre dou esse exemplo. Eu estou até com ele aqui, ele sempre está presente aqui nas minhas falas, lá no capítulo 5. Lá o capítulo 5, ele está aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, que é um dos capítulos mais longos e mais profundos do Evangelho, que diz: bem-aventurados os aflitos, não é? E ele vem com uma cadência lógica que fala da justiça das aflições, das causas, dos motivos, do esquecimento. Fala de diversos temas para a gente chegar no capítulo 6. Quando ele chega lá no capítulo 6, eu vou até mostrar para vocês aqui, todo mundo já viu, quem é espírita sabe que quando vem depois das aflições, vem o Cristo Consolador, aquele que consola, aquele que afaga, aquele que ouve, aquele que dá a oportunidade do ouvir, não é?
para chegar na outra bem-aventurança, aqueles que têm puro coração. E ele vai falando dos brandos e pacíficos, dos misericordiosos. E ele vai caminhando para chegar no capítulo 11, quando acaba as bem-aventuranças, para falar do maior mandamento, o amor ao próximo, né? Que ele diz aqui, ó, ele fala do que dai a César, o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus, o que é da terra é da terra, o que é de Deus é de Deus, e o coração, o amor é de Deus. Aquela passagem evangélica mesmo, em que questionam Jesus, se ele fala tanto desse reino dos céus, por que pagar o tributo a César? E ele diz, não é? Olha, com todo o amor, com toda sabedoria, quem está na moeda em que você está me mostrando? É o rosto de quem? É o rosto de César. Então dai a ele o que é dele e dai a Deus o que é de Deus. Nada melhor do que dar a Deus o nosso maior templo sagrado, não é? Que é o nosso interior, que é a nossa consciência, que é a nossa vivência, que é a nossa prática pulsando, vibrando positivamente para o universo. E ele vem falar aqui nesse capítulo, no amor ao próximo como a si mesmo, como a lei do amor. Ele vem lá no item 8 do nosso evangelho para falar da lei do amor. E assim, traz várias passagens vindas, né? Várias ensinamentos de Lázaro, Fénelon, vem aqui trazendo para a gente Sansão, né, membro da Sociedade Espírita de Paris, várias manifestações vindas falando sobre o amor, né? Então ele começa o item 8 dizendo assim, ó, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é aquele sentimento que é por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do processo realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Daí ele vai falar da questão da animosidade, não é? Primeiro é instintivo, para a gente chegar no sentimento. E para a gente sentir, a gente precisa das vivências. E é por isso que estamos aqui. Não é à toa. Não é à toa que eu tenho o irmão que eu tenho, a irmã que eu tenho, o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho. Por mais que muitas vezes aquele irmão vira as costas, ou a irmã vira as costas, ou algum membro da família vira as costas, o que você faz? Vira as costas também? Tem uma... É até diferente da doutrina, né? Quem tem crianças, eu venho também de uma época que esse filme foi muito trabalhado, né? Muito televisado, em VHS na época. E tem uma passagem do Rei Leão em que o Simba, o pai dele acaba de morrer, então ele foge lá da terra, da Pedra do Reino e vai embora. E para todos ele morreu, mas ele está vivo. E quando ele encontra o Timão e o Pumba, o Timão diz para ele: quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. É aquele momento em que ele para e pensa, ele sofreu tanto, e por que ele está sofrendo daquele jeito? Ele foi escorraçado da terra dele. E o Timão, ele fala, mas sem pensar naquele momento, ó, se você vira as costas se o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. E não é por aí, não é? Você não vira, se o mundo vira, não é você que vira, não é o mundo que vira as costas para você, mas você vira as costas para o mundo. Se você buscar respostas no mundo, encontrará esse amor em ação que eu falei lá no começo. Pode ser que tenha pessoas que realmente virem as costas, mas existem pessoas que não viram. Não vão virar as costas, serão esse amor em prática no mundo, como foi Chico, como foi Madre Teresa, como foi tantos outros anônimos, como eu disse, e que estão aqui, que estão aí, que estão nas igrejas, que estão nos centros espíritas, que estão no trabalho. Muitos anônimos sendo esse amor em ação. Quando você vira as costas para o mundo não vira as costas para você, basta você enxergar que existe a saída, que existe o caminho, em que o mundo está olhando para você, que o mundo está
em harmonia, vibrando por você também. O seu mundo ao redor. Pode ser que não seja nesse momento agora, como eu disse, é construção, ele é construído, não é? Então ele traz aqui pra gente, a gente vai ver que logo depois vai falar do egoísmo. Na lei do amor, ele vai falar do egoísmo, ele termina com a fé, a caridade e a caridade até para com os criminosos, né? Então ele vai dizer que a lei maior para nós aprendermos é a lei do amor, a lei maior, né? Tanto que nas leis vem lei do amor, justiça e da caridade. Então vem dessa questão, voltando, né? Quando ele traz para a gente logo em seguida do capítulo 5 do Evangelho, para dizer que nas suas aflições, olha só, eu tenho aquele que consola, aquele que veio te consolar, que é o Consolador prometido, que foi prometido, que ele ia chegar, mas precisou de uma construção intelectual, de inteligência, construção histórica, de muitos obreiros do bem, muito amor em ação na terra para que ele chegasse aqui. Então, o que seria então esse consolar, né? Se a gente for ver a palavra, é aliviar, é tentar aliviar a dor, o sofrimento de alguém, aliviar com palavras, com recompensas, é alentar, é suavizar a aflição, e a gente vê nessas palavras o amor por trás. Porque a gente não fala isso da boca para fora. E se fala, pode ser que esteja apenas agindo com orgulho, com a soberba, com uma situação de superioridade, mas na verdade o consolar não. O consolar está com amor por trás. O consolar está naquele momento de você colocar a mão e aliviar a dor do outro, de aliviar o sofrimento. É a ação de tranquilizar, né, a pessoa quando ela se encontra em aflição por algum motivo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem uma passagem que diz o seguinte, né, que vem ensinar a consolar e consolar os pobres deserdados. Ele vem lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Olha, vamos superar as nossas provas, né? Que chorem, não é feio chorar, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, o sermão, né? Do Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Esses anjos de Deus que estão não só na espiritualidade, como também estão aqui na Terra. E a gente fica pensando, né, nesse caminho, né, de evolução. Onde a gente pode atuar, né? Porque nosso objetivo nessa estrada do planeta Terra aqui e das outras órbes, ou de onde a gente veio, não é? Não sabemos. Mas vem várias questões, eu me pergunto muitas vezes, e eu convido vocês a pensar também em relação a isso. Quais foram, né, os ensinamentos que foram dados a você frente à lei do amor? Qual foi a amplitude desses ensinamentos? Foi só na teoria ou foi na prática? Quem são aqueles que obram, que você consegue perceber que obram pela palavra? Onde a gente pode atuar com amor? Onde podemos aprender sobre esse amor? Como podemos aprender? E como que a gente pode colocar em prática tudo isso? Como? Reconhecendo primeiramente que somos espíritos imperfeitos, em constante evolução. Não esqueçamos que nada é de repente. As coisas não acontecem no de repente, não é? Aí ele vem e fala pra gente do jugo leve, né? Aquele jugo que nos prende ali, né? Todo o sofrimento que se prende a nós, toda a sombra que se prende a nós, podem encontrar o consolo necessário, a base do amor, né? Vou falar que o consolo está ali, na ação do amor, na fé no futuro. As coisas hão de melhorar. Na justiça de Deus, e não é aquela justiça punitiva, mas é aquela justiça em que você tem o seu merecimento na dosagem certa. Aquele momento que você atira a bolinha de ping-pong e a bolinha de ping-pong volta para você na intensidade, né?
E diz assim: vinde a mim todos vós. Vinde a quem? Vinde a Deus, vinde aos ensinamentos evangélicos, que estáis fatigado, que eu vos aliviarei. Olha só, o amor de Deus, o amor vindo de Jesus nos aliviará. E para aliviar, impõe-se por dever o amor e a caridade. Não tem como eu tirar essas duas palavras, né? Eu sempre me pergunto, eu gosto de fazer indagações e questionamentos, e eu me pergunto sempre algumas questões como: quais são as minhas aflições? Sempre me pergunto, né? Pergunto a vocês, né? Quais são as causas delas? De onde vêm, né? Tais questionamentos acabam nos levando ao conhecimento da causa, né? Que desencadeia todas as outras consequências, mas isso exige uma reflexão muito grande e, acima de tudo, o reconhecimento de que estamos aprendendo e que tem sempre uma necessidade aquilo que estamos aprendendo, estamos vivendo, me desculpa. Então, a gente, né, vem de sombras por escolhas. Muitos de nós, né, estamos aí por escolhas. E o amor é a ponte que nos leva para romper com as imperfeições. É o amor é aquela ponte, né? E lá em Mateus 11, né, o versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aliviarei como? Aliviarei pelo amor. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio trazer essa luz para a gente. Essa luz que é o amor, né? E lá em João 14, ele fala o seguinte, lá João 14, lá no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber naquele momento, né? Porque não o contemplou, nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece junto de vós, estará entre vós. Ele já diz, ele permanece entre a gente. É esse amor se espalhando pela terra, o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor aos ensinamentos evangélicos. E a gente tem lá, né, dentro da literatura espírita, né, muitos livros que nos mostram grandes evoluções internas, descobertas internas, e essas descobertas sendo não só para si, mas sendo também para o mundo. E o Espiritismo, até lá no Consolador, o Emmanuel diz que se a gente pode reconhecer o Espiritismo como esse cristianismo redivivo que vem novamente ser mais vívido, ser mais amplo, ser mais de luz. E ele diz que, lá no Consolador, Emmanuel, que o Espírito evangélico, o Espiritismo evangélico, ele é o Consolador prometido por Jesus. Que pela voz desses seres redimidos, eles espalham a luz divina por toda a terra. E essa luz é amor. Ele restabelece a verdade, desvelando, né, levantando aquele véu que cobre os nossos olhos, né, que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, que vem a fim de que os homens abram seus olhos, se despertem para a grandiosa obra do Cristo, a grandiosa compreensão que é essa vida espiritual com Cristo, com Jesus. E o Espiritismo, ele vem para trabalhar com a gente, transformar, formar, estar nessa transformação com trocas, não sozinho, no coletivo, revelar aquilo que tem de melhor dentro de nós. Nem que primeiro a gente tenha que passar pelas sombras, mas que a gente possa, por elas, aprender a revelar a verdadeira luz que existe dentro de todos nós. E como que a gente faz isso? Eu sempre falo, mas como? Como que eu faço? Como que eu rompo com o orgulho daquele irmão que não conversa comigo? Como que eu rompo com o orgulho daquele que não está perto de mim?
mas eu gostaria, e ele não está perto de mim porque se sente agredido ou se sente de alguma forma ofendido por algo que passou. Como? Aí vem uma frase que eu sempre coloco: pelos atos e pelos ensinamentos, aquele que é espírita, que é sincero, se enriquece do valor da fé, né? Ele representa o operário da regeneração do templo do Senhor. Aquele lugar em que os homens se agrupam, né, em departamentos, altos altares, não existe esse lugar. É aquele que, pelo sentimento sincero, vê em Jesus. Não preciso de altar, não preciso, né, exaltar no templo. O templo está aqui, está dentro de mim. Não é? Como que eu consigo revelar essa luz para o mundo? Como que eu consigo romper com várias amarras? Em Jesus e em seus ensinamentos. Não é? Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, já não disse Mateus? Né? Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Foi isso que Jesus disse lá nessa passagem do capítulo 5 de Mateus. Eu não vim destruir nenhuma lei, eu vim mostrar para vocês, ó, como que a gente deve cumprir. E todas, por mais errada que muitas vezes nós interpretamos as parábolas ou as passagens de Jesus, todas vêm com o tino, com o teor, na dose certa do amor. Até rimou. Com o teor, na dose certa do amor, não é? Então ele vem aqui falar pra gente, ó, a teoria tá aqui, ó. Vamos pôr em prática? O que é o amor em ação? É aquela lei que eu estou tentando entender e que agora eu ponho em prática. Eu sou a mão dele no mundo, eu sou os olhos, eu sou os ouvidos, eu sou o sentido dele para o mundo, não é? E vivendo o Evangelho no dia a dia, nos ajuda a contribuir mais para esse amor em ação para o mundo, né? Aí eu me pergunto muitas vezes, e pergunto àqueles que estão próximos de mim, que gostam de estabelecer diálogos relacionados ao Evangelho, né? Mas eu tenho essa dor é minha, não é? O que eu posso fazer, né, para me manter nesse mundo, apesar da minha dor? E lá no livro de André Luiz, Vivendo o Evangelho, ele diz pra gente o seguinte: não te entregues ao desânimo. Se você se entrega ao desânimo, um longo tempo se passa. Um longo tempo se passa. E ele fala, apesar da sua dor, não se entrega não, vamos lutar? Lembra que tem esses braços do amor, lembra que tem essas mãos do amor aí no mundo, não é? Ao contrário de você cultivar a sua dor, cultivar o seu desânimo, cultive a esperança, cultive amar, perdão, perdoar, trabalhar e servir, e sempre sustentado na fé em Jesus. Não é à toa que Jesus nos disse, a fé remove montanhas, e não é montanha material. A fé remove a montanha dos problemas que estão dentro de você, das aflições que estão dentro de você. A fé remove essa montanha, e essa montanha, quando está aqui, é maior que o Everest. É maior que o pico mais alto montanhoso do planeta Terra, porque a gente sabe que o sofrimento ele é uma montanha dentro da gente e ele nos consome por dentro. E a fé em Jesus nos faz superar tudo isso, não é? E Jesus sempre vai falar aqui, ó, no nosso ouvido ou no nosso coração, vai sempre falar pra gente, olha só, você tem fé raciocinada? Não tenhas medo não. Não tem medo de mim, não? Eu estou aqui. É como aquela oração, né? Pegadas na areia. Eu estou aqui. Quando eu olhei para trás, eu vi que tinha só 2 pegadas. E pergunta, Jesus, por que tu me abandonastes? Eu não te abandonei. Eu peguei você no colo. Eu te consolei. E as pegadas que vistes eram minhas, não eram suas. Creia em Deus. Creia em mim também, disse Jesus. Abrir, né, o nosso coração aos influxos sublimes da harmonia de Deus,
da harmonia divina. Não permitir, né, que as nuvens, sombras da amargura, isso azeda a vida. É como chupar aquele limão azedo mesmo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente chupa aquele limão azedo, a gente faz aquela cara de que não gostou, mas não digere, engole. E se a gente tem essa fé, né, crer em Deus, a gente vai ter o azedo ainda, mas a gente começa a colocar a doçura do amor. O que a gente faz no suco de limão? A gente coloca o quê? Coloca açúcar, não é? Permitindo, então, que essa nuvem, né, de amargura, não permitir, né, que essa nuvem de amargura, de desilusão, que ela escureça o nosso templo interior, do nosso coração. Sabemos que nós somos seres energéticos, né? Captamos energia do ambiente, captamos energia do universo conforme as nossas vibrações. E o trabalho das nossas mãos, né? Tá lá no Cristo Consolador, né? O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. Então, nós estamos aqui trabalhando pelo material como instrumento espiritual e as nossas almas, o nosso espírito não é esquecido pelo Cristo. E ele, né, coloca na passagem, e eu, divino jardineiro, eu vou cultivando em silêncio, lá no silêncio dos vossos pensamentos, por mais que você ainda esteja nas sombras. E ainda estou trabalhando por ti, ainda estou olhando por ti. E lá na Fonte Viva, né, de Emmanuel, ele fala desses braços que se estendem para o mundo, para que eles realizem grandes obras para a humanidade, para que eles se intensifiquem nas ações do mundo, para o bem, para o amor. Estamos aí vivendo uma quebra de paradigmas na atualidade constantemente, uma polarização dos pensamentos. E essa polarização tem gerado diversos conflitos, e esses conflitos geram muitas aflições nas pessoas, muitos sofrimentos, muita depressão, muito pensamento negativo. E se não somos aqueles que vibram positivamente, captamos aquilo, captamos essa energia. Às vezes parece que o mundo está pesado, ou é o nosso coração que está pesado para o mundo, não é? Aí a gente vê aí a caridade, né? Compreender o amor. E não só esse amor pelo próximo, mas o amor por nós. O amor por nós, por ser esse instrumento, né? Já diz a oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento. Somos o instrumento, né, de Jesus, o instrumento de Deus aqui na Terra. Compreender o amor sob a nossa ótica de vivência. Não é fácil, difícil? Não, impossível, tá? Não é impossível. E ainda lá no capítulo, né, 6 do Evangelho, ele fala assim: em verdade vos digo, né, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Mesmo que você tenha seu fardo, ele tem a dosagem certa para você carregar nessa vida, ou naquele período da sua vida. Mas não deixe ainda de assistir o seu irmão, não. Olhe para ele. Ajudando, a gente também é ajudado, não é? Assistam seus irmãos, instruí-vos, estude na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Reconhece em si, de fato, a prova humana. E por fim, dentro dessa reflexão, que a impiedade, né, a mentira, que o erro, que a incredulidade sejam extintas de todos nós nesse processo que estamos vivendo, que a gente possa superar na caridade, superar no amor, né? E que a gente não possa deixar que o erro, que a falta de crença, que a falta de fé no futuro
esteja presente nas nossas vidas, porque o retorno é nosso. Então, se eu escolho hoje o caminho, né? Se eu escolho o caminho no bem, eu sei que eu vou ter muitas pessoas ao meu lado ali, em auxílio, ajudando, caminhando. E se eu escolho o caminho das sombras, não que eu não tenha pessoas nos ajudando. Jesus, lembra? Ele está ali. Só que o caminho é mais doloroso. O caminho é mais dificultoso. As águas são mais turvas. As águas são mais densas. Então, que a gente possa aprender com essa doutrina que nos traz o Espiritismo, como essa forma de viver o Evangelho no nosso dia a dia. E que não tenhamos medo de pedir ajuda se precisamos. Que a gente possa ter, né, o apoio necessário. Por momentos que às vezes nos sentimos sozinhos, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, né, de reclusão, esse momento de estar em casa, de estar, né, de nós estarmos nos cuidando. Parece que estamos sozinhos, mas não. Jesus está sempre em pensamento pela humanidade, por todos nós. Senta, faz uma oração, fluidifica uma água, leia o Evangelho, se alimente da palavra, sacie sua sede de amor pela palavra do Cristo, pela palavra do Evangelho. Não tenhamos preguiça disso, não. Que a gente possa organizar o nosso pensamento, porque a vibração do planeta Terra muda junto com a gente. Se eu vibrar aqui, você vibrar aí, se conseguimos vibrar numa corrente de amor, pode ter certeza que um tijolinho para esse mundo aí de regeneração, esse mundo de transição, ele vai estar sendo construído. Queria agradecer a paciência de vocês em me ouvir, agradeço muito. E encaminhando, né, para a oração final, eu queria agradecer novamente a oportunidade dessa reflexão, de estar aqui com vocês, e que a fé, o amor e a gratidão estejam nesse templo interno de cada um. E se a gente for pensar, esse templo interno, quando ele vibra com o Evangelho, quando ele vibra com Jesus, ele vai para todos os lugares. Você está levando junto. Convido a todos para rezar um Pai Nosso, para encaminhar para a nossa oração final. E que a gente possa ter uma semana tranquila, uma semana de conquistas. Uma semana de conquistas não só no trabalho, em casa, na família, uma conquista interna para a gente, tá certo? Então, convidar a todos para rezar um Pai Nosso, vibrando por todos aqueles que estão necessitados, estão doentes e que precisam do auxílio imediato da espiritualidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Um abraço para os amigos internautas, os amigos que estão acompanhando pela internet, e um abraço especial para o CFEAC de Garça, que me convidou para estar aqui. Aceitei, foi um pouquinho difícil no começo, né, organizar os horários, final de ano é um pouco complicado, mas graças a Deus eu consegui e é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Gratidão. Obrigada.